tá, pessoal? Hoje a nossa aula vai ser sobre práticas de governança no agronegócio, tá? Ali vamos estudar as estruturas, o conselho de administração da empresa. Okay? Então, o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender o que é um conselho de administração, tá? Lá na empresa, né? O que é o conselho de administração, qual a sua função. A gente vai também aprender o conselho de administração, a gente vai saber diferenciar ali o conselho de administração de conselho fiscal e conselho de família, tá? Esses três conceitos a gente vai aprender hoje: conselho de administração, conselho fiscal e conselho de família. Tá? Em qual situação cada um é usado. Então, pessoal, ali, ó, um exemplo para vocês na prática. Tá? Tem uma fazenda lá, o nome dela é Boa Safra. Tá? São 3 irmãos que comandam essa fazenda. Aí um quer uma coisa, outro quer outra, um quer comprar um trator, que vale 1 milhão, tá? O outro quer investir no gado, aí o terceiro quer guardar dinheiro, quer economizar. Então, eles nunca chegam numa decisão, tá? Eles nunca chegam numa decisão conjunta. Então, eles sempre brigam, então a fazenda está parada no tempo. Aí alguém sugeriu para eles criar um conselho de administração com uma pessoa de fora da propriedade, que não seja da família, uma pessoa que tenha outra visão, tá? Uma pessoa lá de fora. Então, como que a presença de um conselho, o que vocês acham assim? Como que a presença de um conselho com alguém de fora da família, que tem outra visão, né, que não seja aquela da família ali de dentro, ajudaria a resolver esse problema entre eles? Um quer uma coisa, outro quer outra. Alguém sabe dizer o que uma pessoa de fora faria diferença nessa situação? O que vocês fizeram? Um irmão quer fazer uma coisa, outro irmão quer fazer outra. Aí eles decidem, então, precisam criar ali um conselho de administração. Isso, alguém de fora, né? Isso. Como que a presença desse conselho iria ajudar, então, para que eles pudessem resolver esse impasse? O que vocês consideram? Está todo mundo dormindo ainda? Vamos, pessoal, o que a visão de fora, né? Porque contrataria uma pessoa de fora. Então, alguém de fora vai ter outra visão. Vai analisar dados, vai sair do âmbito familiar ali, vai analisar dados, estatísticas, ver se vale a pena investir no trator, ver se vale a pena investir na compra de gado, né? Então, ele acaba tendo outra visão que não a dos 3 irmãos. Então, esse membro externo, né, esse conselheiro ali, ele serve como um juiz imparcial, tá? Ele não vai pender para o lado de ninguém, ele vai analisar as estatísticas, os dados e vai tomar a decisão dele, tá? Apenas baseado nos dados da empresa, né? Então, essa é a vantagem de você ter um conselho, uma pessoa de fora, tá tendo outra visão do problema ali, da situação, né? Então, o que é o conselho de administração? Tá? É um grupo... Oi, prof. Nada não, perdão. Então, o que é o conselho de administração? Tá? É um grupo de pessoas que toma decisões estratégicas de uma organização. Tá? Então, ele é o elo ali entre os sócios e a diretoria. Porque tem os sócios, que são os donos, e tem a diretoria, que faz parte da gestão, que está ali no dia a dia, botando as regras e o estatuto da empresa em prática, né? No dia a dia. Tá? Então, esse conselho, ele é o elo entre os sócios e a diretoria, que no caso é a gestão. Tá? Então, qual que é a função principal do conselho? Protege o patrimônio, aumenta ali o retorno do investimento,
né, que os sócios fazem na empresa, e orienta a diretoria também. Tá? E não é ele que coloca a mão na massa, não é ele que lá fazer o plantio, a colheita, ele decide o que vai ser feito na empresa naquele ano, por exemplo. Tá? Então, ele é responsável pela decisão técnica da empresa. Pessoal, ficou alguma dúvida o que é conselho? Tá? É um grupo de pessoas que está ali para ajudar na decisão da empresa, na estratégia da empresa. Tá? Então, vai ser um elo entre o dono e a diretoria. Tá? Ele tem outra visão, né? Uma visão de fora ali dos problemas da empresa, que é entre o dono e a diretoria. Posso passar? Prof, Oi. só uma questão, acho que certamente ficou uma dúvida do slide anterior, porque eles me acabaram de me dizer aqui que não estão prestando atenção na sua aula. Então, acho que certamente, né, ficou alguma questão sobre, né? Então, pessoal, vamos prestar atenção, que são só três conceitos dessa aula. Né? Vocês têm que entender o que é conselho de administração, conselho de família, tá? E o conselho fiscal ali. São três coisinhas só para entrar na cabeça de vocês ali, vocês saberem a diferença de cada um. Ó, conselho de administração é um grupo de pessoas, tá? Ali dentro da empresa, que cuidam da estratégia da empresa. Tá? Ali o que eles fazem? Eles juntam a diretoria com os donos. Ele é o elo de ligação entre os donos e a diretoria. Tá? É um grupo de pessoas. Então, o que eles fazem ali dentro? Eles protegem o patrimônio, no caso a empresa, eles maximizam o retorno do investimento, eles trazem o maior investimento, o maior retorno de investimento para a empresa, aí orientam a diretoria também. Tá? Ele não coloca a mão na massa, não é ele lá que vai fazer a plantação, vai fazer o plantio. Ele decide o que vai plantar aquele ano. Então, toda decisão técnica ali do que vai ser feito parte do conselho de administração. Então, como que se compõe esse conselho? Do quê? Das pessoas, né? Tem os conselheiros internos e os conselheiros independentes. Tá? Quais são os internos? São os da própria empresa. Tá? Quais são ali? São os diretores, os sócios, eles que realmente conhecem a empresa deles. E tem os conselheiros independentes, que são as pessoas de fora, que não fazem parte da empresa, não fazem parte da família, tá? Eles trazem, assim, uma visão imparcial do problema da empresa, dos dados da empresa, tá? Eles trazem experiência de mercado também e ideias inovadoras. Então, o conselho é formado por conselheiros internos, fazem parte da própria empresa, que são os diretores e os sócios, e os conselheiros independentes, são pessoas de fora, que têm outra visão, que são imparciais, tá? Não são nem da família, nem funcionários, são pessoas independentes de fora. E quais são as responsabilidades do conselho? Tá? Quais são as funções do conselho ali dentro? Eles definem estratégia, eles que decidem se eles vão comprar, o que eles vão investir, tá? Tudo isso faz parte do conselho. Eleger e demitir a diretoria. Então, é o conselho que vai eleger quem faz parte da diretoria, não é o dono. Tá? Então, quem vai fazer parte da diretoria vai ser, quem vai decidir vai ser o conselho. Fiscalizar. Ele que vai fiscalizar se as regras, as leis da empresa estão sendo cumpridas, tá? Então, faz parte da responsabilidade do conselho. E gerir riscos, tá? Então, ver se a empresa não está se arriscando demais. Você tem que dar um freio na empresa, ali no investimento, né? Podendo perder parte do dinheiro ali futuro. Tá? Então, responsabilidade do conselho, estratégia, eleger a diretoria, fiscalizar as regras e as leis da empresa e gerir os riscos, né? Ele vai avaliar se não está sendo muito arriscado, fazer investimento, você tem que dar uma esperada, tá? Então, tudo isso faz parte do conselho também. Ali, às vezes o técnico pode pensar, né? Vocês que estão estudando aí, professor, eu sou técnico. Oi, prof.
Você pode voltar só bem rapidinho nos slides anteriores. Esse ou outro? Outro. Esse? Isso. Esse, né? Esse daqui, Deixa eu só... Isso aqui eu já disponibilizei lá no Class, tá, pessoal? Tá tudo lá, os slides. Quem quiser rever a matéria para estudar, depois também tá tudo lá já, tá? Pode passar, professor. Obrigada. Tá. Aqui, pessoal, ali, se vocês só quiserem escrever ali só a composição, né, que são os conselheiros internos e os independentes. Posso passar? Pode passar, pessoal? Pode seguir, professor. E ali as responsabilidades, só coloquem o principal, quem quiser anotar, né? Definir estratégia, eleger a diretoria, fiscalizar as regras e gerir os riscos. Pode seguir. Então, pessoal, vocês como alunos, né, vocês podem pensar assim, eu como técnico, eu nunca vou falar com o conselho, vocês não vão ter contato com o conselho da empresa, né, mas isso não é verdade, tá? O que o conselho precisa ali para decidir, principalmente em investimentos, nos riscos, né, da empresa? Ele precisa dos dados da empresa, da estatística da empresa. Então, quem é que gera esses dados? São vocês, quem está ali na prática, no dia a dia, né, conhecendo a realidade da propriedade. Então, o conselho precisa do técnico para ter acesso a esses dados, para poder decidir ali na empresa, né? Ali, então, se o conselho vai decidir comprar uma colheitadeira nova, o que ele vai querer saber? Ele vai querer saber dos dados, né? Se vai ser viável, vai querer o relatório do técnico, vocês têm que fazer o relatório. Então, em cima desse relatório, que ele vai tomar a decisão se vai poder investir ou não, tá? Na compra da colheitadeira. Tudo você tem que ter anotado nesse relatório. Tá? Porque se alguém perguntar para você assim, o que aconteceu que a safra não foi boa do ano passado? Então, tudo tem que estar lá no relatório. Tá? Então, o conselho ele vai ter acesso a esse relatório que o técnico faz, ali em cima desse relatório que ele vai poder tomar as decisões sobre a empresa. Tá, pessoal, ficou alguma dúvida? Posso seguir? Agora nós vamos falar sobre conselho de família. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, sinaliza. Vocês conseguiram entender o conselho de administração? Ou não? O que seria o conselho de administração? Não entenderam. Eles não entenderam o que é o conselho de administração. Pessoal, é um grupo de pessoas, tá? Geralmente de fora ali da empresa, tem uma outra visão, eles são imparciais, tá? Não fazem parte da empresa, não fazem parte da família, e ali eles tomam as decisões da empresa. Tá? Vou voltar aqui no slide para vocês. É um grupo que toma ali a decisão, eles definem a estratégia da empresa, o que eles vão fazer, qual o investimento que eles vão fazer, né, gerindo riscos, eles fiscalizam as regras da empresa, que cada empresa tem um estatuto, tem as suas regras, as suas leis, então o conselho ele vai fiscalizar essas regras, tá? Ele vai eleger também a diretoria. Se ele acha que a diretoria não está boa, ele demite, contrata outra, ok? Basicamente é isso, ele é o elo entre o dono e a diretoria, ele que decide ali o que vai ser feito
na empresa, tá? Em cima dos dados, né, que foi falado ali do relatório do técnico, é para isso que o técnico tem que fazer o relatório, sobre tudo o que acontece ali, sobre todos os dados da fazenda, da propriedade, as estatísticas, né, para o conselho tomar decisão se vai poder investir ou não. Tá? Ali, ó, os conselheiros internos também, podem ser os sócios, os diretores, eles também podem fazer parte do conselho, tá? Junto com os conselheiros independentes. Tá, pessoal, agora aqui, ó, conselho de família, tá? E, assim, é no agro, né, que tem esse conselho, no campo. O que que é esse conselho de família? Tá? Ele organiza a relação ali entre a família e o negócio rural, tá? Para ser imparcial também. Tem o mesmo princípio do conselho administrativo, né? Mas só que é da família. Então, o conselho de administração, ele discute o negócio, que a gente já viu, tá? É em relação a lucro, a estratégia, mercado. O conselho de família, ele vai discutir a família, tá? Basicamente a família, que é a formação dos herdeiros, a regra de entrada na empresa, tá? Então, ali, para que serve o conselho de família? Para resolver o problema no conselho de família, não levar para a empresa. Não levar os problemas pessoais da família para a administração da empresa. Então, é para isso que serve o conselho de família, tá, pessoal? Com alguma dúvida, conseguiram entender esse conselho de família? É bem simples. Ficou alguma dúvida sobre o conselho de família? Não. Acho que ficou ok, né? Acho que sim. É para resolver ali os problemas familiares da empresa, né? Para não levar para a empresa os problemas da família, né? Só isso, basicamente isso. Agora tem o conselho fiscal, tá? São três: conselho administrativo, conselho de família e o conselho fiscal. Então, isso aqui é obrigatório nas cooperativas, tá? Toda cooperativa tem que ter esse conselho fiscal. Então, qual que é a função do conselho fiscal? Ele fiscaliza as contas dos administradores, ali da empresa, e os administradores também. Então, ele vai fiscalizar tudo, se está tudo andando certinho, se não tem nenhuma irregularidade, tá? Então, ali, é como se fosse o olho do dono. Mas como a cooperativa não tem um único dono, né? Então, por isso que tem que ter esse conselho fiscal para representar todos os cooperados que são todos os donos da cooperativa. Tá? Então, eles vão verificar se o balanço financeiro é real ou se tem fraude. Então, ali eles vão identificar se tem alguma coisa errada, alguma irregularidade. Ok? Então, o conselho fiscal, ele é obrigatório em toda a cooperativa. O conselho consultivo, que é o primeiro passo. Tá? Isso aqui, ó, pessoal, conselho consultivo é para empresas que não têm condições de ter um conselho financeiro ali, o conselho administrativo, desculpa. Então, empresas pequenas, que não conseguem pagar ali o conselho de administração formal, que é caro, né? Tem que estar tudo certinho, dentro da lei também. Então, empresas menores usam esse conselho consultivo, tá? É um grupo de pessoas que se reúne para aconselhar o dono. Então, o que que é esse grupo de pessoas? Pode ser o quê? Pode ser um contador, o agrônomo, um advogado, o técnico também, né? Nesse grupo pode entrar o técnico de agro. Então, eles se reúnem, eles fazem reuniões, tem um prazo definido por eles lá, que ali eles fazem essas reuniões, analisam os dados da empresa, né, e aconselham o dono. Tá? Então, isso acaba saindo mais barato do que ter um conselho de administração. Então, geralmente, empresas pequenas, empresas menores, usam esse tipo de conselho consultivo. Tá? Vamos ver se eu vou conseguir colocar esse
esse vídeo para vocês aqui. Só um pouquinho, pessoal. Passou certinho, prof? Passou, aham. Tá. Vou compartilhar outra coisa aqui, voltar para os slides. Então, pessoal, depois desse vídeo aí, a gente vai fazer uma atividade, tá? Em grupo. Então, como se cada grupo fosse o conselho de administração de uma propriedade, de uma fazenda. Tá? Então, ó, aqui, ó, nós temos um cenário aqui assim, ó, a fazenda tem 2 milhões em caixa. Tá? O diretor executivo, ele propõe gastar todo esse dinheiro, 100% de 2 milhões, né, todo o dinheiro que tem, para construir um confinamento de gado de alta tecnologia. Tá? Só que o problema é que o mercado está dizendo que lá no futuro a arroba do boi vai cair, já para o ano que vem. Então, gastaria todo o dinheiro que a fazenda tem disponível no caixa, e com esse cenário ali da queda da arroba do boi, ficaria sem dinheiro, né? Teria prejuízo. Tá? Deixa eu passar ali para o outro slide. Tá? Então, vocês vão se dividir em grupos e vão tomar uma decisão. Tá? E vocês vão responder aquelas perguntas ali, ó. É prudente gastar todo o caixa de uma vez? O que vocês acham? Que é uma boa decisão gastar todo o dinheiro que eles têm investido ali durante anos, que eles guardaram esse dinheiro e gastar tudo de uma vez só? Segunda pergunta, vale a pena investir em gado se a previsão de preço é ruim? É o risco de mercado. Tá? E o terceiro, se der errado, como que eles vão pagar as contas já do mês que vem? Porque eles vão investir todo o dinheiro que eles têm guardado ali, não tem previsão de ter retorno financeiro, e daí, o que eles vão fazer? Como que eles vão pagar as contas deles? Tá, pessoal? Então, assim, ó, vocês se reúnam, daí vocês falam assim, a gente aprova por quê? Ou nós reprovamos por quê? Tá? Levando em consideração essas 3 perguntinhas aqui, ó. Ok? Entenderam o que fazer? Entenderam a proposta? Os grupos. Tá? 10 minutinhos, pessoal. Eu não sei se aqui, qual slide vocês querem que eu deixe? Qual para o melhor, esse ou o outro? Acho que o outro, né? Não sei se a prof quer tirar uma Vou tirar. foto desse primeiro aqui. Foi. Ó, pessoal, daí a gente vai fazer assim, ó. Para fazer a apresentação, eu vou escolher uns 2 grupos, tá? Eu vou pegar a chamada de vocês ali e vou escolher umas 2 pessoas para virem falar ali na frente para mim. Tá? Então, façam certinho no caderno de vocês, porque se eu chamar alguém e não tiver feito, daí eu vou marcar o nome da pessoa que não vai ganhar nota de participação depois, tá? Pessoal, vocês entenderam lá? A professora vai escolher lá 2 representantes, e aí, para mim falar aqui qual foi a resposta do grupo. Portanto, se organiza. Isso. Então tá, prof. Vou dar uns 10 minutos, se precisar, daí depois a gente vê. Tá bom? Prof, já pode dar início. Ó, vou chamar. Pessoal, atenção lá que a professora vai chamar um grupo para vocês poderem responder as questões lá. Prestem atenção. Eu vou chamar uma pessoa, tá? Aí só uma para responder, para falar o que fizeram. Daí rapidinho, tá, pessoal? Que a gente tem outra aula ainda. Deixa eu ver aqui. Quero ver se todo mundo fez. Agora que eu pego vocês aí. Pedro Roberto. Venham lá para colocar a resposta do seu grupo. Isso aí. Isso. Aí, professora, número 1 aqui é a resposta no Pedro. Nossa, tá bom, hein?
Não, o ideal é ele. Aqui, não, o ideal é ele gastar 50% do valor do caixa e os outros 60% deixar no caixa da empresa. Uhum. Tá. E a número 2, coloquei uma resposta: sim, vale a pena investir mais no ano que vem, por causa do que vai cair o preço do gado do boi. Do boi. Do boi. E a número 3, colocando é só ele não gastar todo o dinheiro em bois, só 50% do valor do caixa da empresa. Tá, o 2 ali eu não entendi o que vocês colocaram, se vale a pena investir em gado, vale ou não? Não, ele colocou que não vale muito a pena, né? Porque eu disse assim, vai cair o preço do gado depois ali, daí Tá bom. você pensa mais em investir depois, que cair o preço, comprar mais barato. Esperar, né? Tá bom, então. Obrigada, Pedro. Tá, agora deixa eu ver outra pessoa. João Vitor. É do mesmo grupo ou não? João Vitor. É o outro João Vitor. João Vitor Braci, alguma coisa. Tem esse sobrenome diferente, não sei pronunciar. É, Braci. Vai lá, João. Vai lá, chega aí no seu. E o restante, por favor, abaixe o volume, senão é impossível escutar o colega ali. Impossível escutar a professora. Oi, professora, bom dia. Pode falar. Não é prudente gastar todo o dinheiro de uma vez. Não vale a pena investir em gado, porque a previsão é ruim. Se der errado, deu. E daí não teria dinheiro para pagar as despesas do mês. Então, não é viável investir. E se der errado ali, vocês fizeram a 3, se der errado, como que eles vão pagar as contas? Se der errado, o melhor é procurar investir em outra coisa, esperar uma renda para pagar o resto das despesas. Tá bom. Obrigada. Tá, pessoal, só vou pedir mais uma participação. Vamos ver uma menina aqui. Daí a gente já começa outra aula, tá? A Sara, tá aí? Bom dia. O áudio tá desligado, Sara. Tá desligado. Ah, agora pode ir. Nós reprovamos, pois é uma decisão imprudente, já que o gato tem previsão de baixa. E se der errado, não temos como pagar as contas seguintes. Tá, então daí não vale a pena investir. Não. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom, pessoal. Agora eu vou... Deixa eu passar para vocês. Então, todo mundo fez, né? Ficou alguma dúvida sobre essa aula, pessoal? Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre a atividade, sobre os assuntos da aula, sobre os conselhos? Não? Ficou alguma dúvida? Não? Não. Tá. Então, tá. Então, o que a gente viu ali, né, pessoal? A gente viu conselho de administração, conselho de família, conselho fiscal. Tudo isso a gente viu nessa aula. O que significa cada um deles? Peraí, só deixa eu arrumar aqui, só um minutinho. Isso, agora foi. Então, a gente viu tudo isso, né? O conselho de administração, então, é ele que vai mandar na diretoria ali, ele é o elo entre os donos e a diretoria,
tá? Que cuida da estratégia da empresa. Conselho de família cuida da harmonia da família, dos problemas da família. E o conselho fiscal, ele vai cuidar das contas, vai fiscalizar as contas, principalmente nas cooperativas, que é obrigatório o teu conselho fiscal. Tá, pessoal? Então, essa aula acabou, agora a gente vai para outra. Tá, pessoal, agora a gente vai começar outra aula, tá? A gente vai falar de práticas de governança no agronegócio. Ali a governança em empresas familiares, a diferença entre empresas familiares e cooperativas, tá? Como é que se dá essa governança ali, nas empresas familiares? Oi, prof. Prof, só um segundinho, só para me conseguir organizar aqui, Tá. vai não funciona. Vamos lá se organizando, então, voltando para os lugares, para a professora conseguir iniciar a próxima aula. Vamos lá? Vamos voltando aí com os meninos. Elisa, vamos lá. A mesma liderança organizacional. Meninos, não temos a manhã toda. Vamos lá. Vamos. Aí, prof, acho que é bom. Tá, pessoal, então a gente vai ver agora ali, hoje, nessa aula, nessa próxima aula, sobre a governança em empresas familiares e em cooperativas. Qual que é a diferença, tá? Dessas duas aí. Então, a gente vai diferenciar, como eu falei, a estrutura de empresas familiares e cooperativas, como é que se dá o poder na empresa familiar e o poder na cooperativa, tá? Os desafios da governança em cada modelo, e a gente vai ver também as ferramentas de governança, que na empresa familiar tem o protocolo familiar e na cooperativa tem o estatuto social. Então, a gente vai ver isso também. Então, pessoal, ali, um estudo de caso. Tá? Tem dois casos ali. Na fazenda, ali na propriedade familiar, tem o irmão mais velho, que ele tem 60% das terras. Ele tem uma porcentagem maior. Tá? E ele quer comprar um pivô de irrigação. Aí o mais novo, que tem 40% das terras, ali 40% da propriedade, ele não quer, ele não concorda. Então, o mais velho ali, que tem um maior poder, né, tem maior porcentagem das terras, fala que ele tem a maioria, então ele que decide. Aí, já na cooperativa, tá, em outra situação, tem um produtor que planta 5.000 hectares. E tem outro que planta 10 hectares. Tem bastante diferença ali, né? O que planta 5.000 hectares quer comprar um secador novo para a cooperativa. E o que planta 10 hectares é contra. Tá? Só que na votação ali, porque na cooperativa eles fazem a votação, só que o que planta mais tem o mesmo peso que o que planta menos. O voto é válido para os dois, tem o mesmo peso. Tá? Então, o pequeno produtor ali da cooperativa, ele pode barrar o grande produtor, porque o voto dele tem o peso igual que o grande produtor. Tá? O que não vale lá na fazenda, na propriedade familiar. Lá, quem realmente tem o maior poder, lá, a maior porcentagem de terra é que manda. Tá, pessoal? Então, ali, ó, por que a regra de quem manda é tão diferente nesses dois lugares? Por que acontece isso? Qual que é o mais justo? Qual que é o mais rápido? Né?
Então, como são modelos de propriedades diferentes, ali na empresa familiar, como eu falei para vocês, quem manda é que tem mais dinheiro, que tem mais porcentagem de terra, tá? Então, é mais rápido, não precisa de conselho, não precisa de votação. Então, quem tem o maior poder lá de terra, tem o maior poder de capital lá na fazenda, lá na propriedade familiar, é que manda. Já na cooperativa, é uma democracia, tem que ter votação, a maioria vence, tá? Então, ali, como eu falei para vocês, pode ser um pequeno produtor contra um grande produtor, o voto vale o mesmo, tá? Os dois têm o poder de decisão dentro da cooperativa. Então, vocês como técnicos, vocês vão encontrar isso ali no dia a dia, tá, da profissão de vocês. Vocês vão se deparar com um modelo lá, com um problema lá na fazenda, lá na propriedade, em que a pessoa que tem o maior poder lá, que tem a maior porcentagem de terra, vai mandar. Aí quem tem menos tem que obedecer. E na cooperativa, todo voto é válido. Tem o mesmo poder, tem o mesmo peso lá dentro da cooperativa, tá? Então, ali, pessoal, na empresa familiar, como é que funciona? Quem investiu mais, manda mais. Tá? No caso, o irmão tinha 60%, ele decidiu comprar, fazer uma compra. Então, ele que manda. Tá? Não tem burocracia, não tem votação, não tem nada. Então, o problema ali são as brigas, né, que geralmente acontecem, porque um quer uma coisa, outro quer outra, e não tem ninguém para apaziguar, não tem nenhuma regra para apaziguar ali aquela situação, tá? Porque envolve família, envolve a propriedade, envolve o dinheiro, né, o negócio, envolve tudo isso. Então, geralmente, assim, quando o fundador lá da propriedade familiar morre, o pai, o avô, né, tem que ter regras, tá? Porque senão vira uma bagunça. Tá? E geralmente é ali na sequência ali da propriedade, quando passa de pai para filho, vai passando de geração em geração, que acontecem as falências, né? As quebras das propriedades, das empresas, que os herdeiros não conseguem manter o que os antecessores conseguiram ali, né? Então, o que que faz lá na fazenda, lá na propriedade, na empresa familiar? Faz o protocolo familiar, tá? Que é um documento. É como se fosse um documento que explicando assim, quem da família pode trabalhar na propriedade? Tem que ter a qualificação para trabalhar. Tá? Tudo isso é colocado nesse documento, nesse protocolo. Tá? Isso ajuda, isso facilita ali na governança da propriedade. Então, quem que pode trabalhar? Tem que ter uma faculdade, tem que ter curso, tem que ser qualificado, especificar tudo isso ali no documento. Tá? Como que será a sucessão da empresa, caso alguém vier a falecer, né? Quem que vai assumir? Tudo isso também tem que estar lá no protocolo. Qual que vai ser o salário dos parentes? Tá? Que se chama prolabore, pessoal, que é o salário do dono, como se fosse o salário do dono. Então, não só os funcionários que têm salário, tá? Os donos também têm, porque não é para não misturar ali as finanças do pessoal com as finanças da empresa, tá? Então, os, os donos, os parentes também têm que ter o salário deles. Já na cooperativa, tá? Que é outra situação aqui, agora é na cooperativa. Então, cada cooperado tem o poder de um voto. E esse voto é válido para qualquer um, tá? Tanto do pequeno, ali o voto do pequeno é tão importante quanto o voto do grande. Ok? Então, qual que é o problema ali da cooperativa? Entra na parte da política, né? Porque um quer tirar proveito, tá? Quer beneficiar o conhecido, quer beneficiar o vizinho. Então, assim, na cooperativa tem esse tipo de problema, ok? Ali os diretores, né, que estão eleitos através dos votos, eles tomam decisões, às vezes, baseadas na política,
na boa vizinhança, na amizade. Então, isso que acaba estragando, às vezes, a direção da cooperativa, tá? Porque eles visam ali o benefício próprio, né? Ali não só na parte da cooperativa, a gente sabe que na parte da política também acontece isso, né? Tudo em benefício próprio. Então, pessoal, se você trabalha ali para uma família, uma propriedade familiar, você precisa saber lidar com essa família, com essa propriedade, tá? E já se você trabalha na cooperativa, você é um político. Então, você tem que saber andar, caminhar em cada situação lá dentro da cooperativa. Você tem que saber lidar com o grande produtor, com o pequeno produtor, porque os dois são teus chefes, se você trabalhar numa cooperativa. Tanto o pequeno quanto o grande, você deve satisfação para os dois, igualmente, ok? Então, ali, na propriedade familiar, você é leal à família que te contratou. Na cooperativa, você é leal ao estatuto da cooperativa. Cada cooperativa tem o seu estatuto. Você tem que seguir o estatuto, as regras que tem lá, tá? As diretrizes do estatuto você tem que seguir. Então, assim, onde que vocês acham que é mais fácil ser demitido? Numa fazenda, onde o dono acordou de mau humor, ou numa cooperativa cheia de regras? Onde que é mais fácil? Não só de ser demitido, como também ser promovido, né? Conseguir um cargo melhor. Onde vocês acham que tem uma maior... E aí, pessoal, hoje que vocês acham que tem que é mais fácil a pessoa ser demitida ou ser promovida e tudo mais? Na fazenda. Tem... Vocês acham que na fazenda, ali onde o dono acordou de mau humor, numa empresa da fazenda, enfim, ou numa cooperativa, que tem todas as regras do RH e tudo mais? Aonde que é mais fácil? Na fazenda. Por quê? Porque a gente não considerar se é certo ou não. Tem que defender, né? Se o dono falar que falar. Conseguiu ouvir ela, prof? Eu ouvi só o começo, ela falou na fazenda, né? Falou isso. Isso, pessoal, é verdade. Se você não tem motivo para ser demitido, você não vai ser mandado embora porque o dono acordou de mal ali na cooperativa, digamos. A direção acordou de mau humor, você não tem por que ser mandado embora justamente, né? Porque você tem uma regra ali, você tem o teu estatuto o estatuto da cooperativa que está a teu favor. Já na propriedade familiar isso não ocorre. Se ele quiser te mandar embora do nada, acordou, vou mandar embora, vou demitir, ele pode fazer isso, né? Então, numa cooperativa tem mais regras, tem o estatuto, isso não pode acontecer, eles têm que ter um motivo para ter a demissão do funcionário. Então, ali, ó, o que vale na cooperativa? Tá? O que eles têm que seguir? Eles têm que seguir o estatuto social, cada cooperativa tem o seu, tá? Vai definir os direitos, os deveres, tudo que acontece dentro da cooperativa é definido no estatuto, tá? Então, ali, a governança, o que faz parte da governança lá na cooperativa? São os conselhos, que é a administração e fiscal, tá? Que vão ser eleitos pelos sócios, numa assembleia, através de votação. Entenderam essa parte ali, pessoal? A governança na cooperativa é composta pelos conselhos de administração e fiscal, que a gente já viu na outra aula, e é através de uma assembleia que é eleito esses conselhos, ok? Os donos que fazem ali a assembleia escolhem os conselhos que vão representar a cooperativa deles, né? De cada um ali. Pessoal, vocês entenderam aquela parte ali da governança, da cooperativa e tudo mais? Vocês entenderam aquela parte? Então, você pode voltar um pouquinho, por favor, naquela parte anterior? Eu acho que não entenderam. Pessoal, cada cooperativa, o que vale dentro da cooperativa? Eles têm uma lei que eles têm que seguir, né? E essa lei é o estatuto que cada cooperativa faz. Ali eles montam a estratégia, eles montam as leis dentro da cooperativa.
tá? Tudo que pode, que não pode, tudo está dentro desse estatuto. Tá? Ele vai definir ali os direitos e os deveres de cada funcionário, da cooperativa também, dos sócios, né? Da direção, tudo está regulamentado dentro desse estatuto social. Tá, e a governança, quem vai governar ali a cooperativa, a governança, então, ela é composta pelos conselhos de administração e fiscal, que a gente já estudou na aula passada, que é eleito através de uma assembleia, tá? Então, os conselhos, eles vão ser eleitos através de uma assembleia, através de votação, cada sócio vai lá, vota, tá? Tá certo? É uma democracia. A cooperativa é uma democracia, a democracia que vale, tá? Através do voto. Pode seguir. Então, pessoal, aqui em relação à sucessão, tá? Como é que passa ali de geração para geração? Na empresa familiar, geralmente passa de pai para filho, né? Ou de vô para neto, tá? Então, é um momento crítico ali, é nessa sucessão ali, nessa situação que muitas empresas, elas vão à falência, porque elas não conseguem manter o que o antecessor fez. Né? Então, muitas das vezes, quando acontece ali a sucessão, acontece a quebra da empresa também, tá? Da propriedade. Já na cooperativa, tem uma eleição. Então, a direção ali, a gestão, ela muda geralmente de 3 a 4 anos. Eles fazem uma nova assembleia, uma nova votação, tá? Para gerir ali, fazer parte da gestão da cooperativa. Ali a gente sabe também que o que acontece muito um indica o outro, fazem grupinhos para tentar colocar o amigo lá dentro da cooperativa, né, para dirigir lá, para gerir a cooperativa. Então tem esses problemas também, né? Tudo visando o benefício próprio. Eles colocam os colegas, os amigos deles lá dentro, para ter benefício próprio lá na frente. Tá, pessoal? Posso passar aqui? Deixa eu ver. Aqui tem um vídeo, faltam ainda 15 minutos. Deixa eu ver o que a gente vai fazer agora. Então, vai dar tempo de passar o vídeo e nem a... Ó, pessoal, faz o seguinte. Vamos fazer esse exercício, então. Se der tempo, depois eu deixo passando o vídeo. Daí, se bater o sinal, vocês saem. Tá? Vamos fazer rapidinho esse aqui, ó. Em dupla mesmo, tá? Rapidinho. Aí eu só peço depois para alguém, eu vou pedir para alguém só apresentar, uma pessoa só. Ali, ó, vocês vão fazer no caderno de vocês. Podem fazer uma tabelinha, assim, se quiserem, tá? Coloquem lá, empresa familiar e cooperativa. Aí eu quero que vocês coloquem as diferenças de cada uma. Quem é que manda na empresa familiar? Quem manda na cooperativa? Quem que escolhe o líder na empresa familiar? Quem escolhe o líder na cooperativa? E onde que vai o lucro na empresa familiar e para onde vai o lucro na cooperativa, tá? Então, façam uma tabelinha simples mesmo, tá? Só empresa familiar e cooperativa e respondam essas 3 perguntinhas ali, tá? 5 minutinhos vocês fazem. E aí, pessoal? Posso chamar alguém? Posso? Uma pessoa... deixa eu ver aqui. Guilherme. Vem compartilhar conosco. Explicar os dois ou só? Os dois? Os dois. Bom dia, professora. Bom dia. Vou explicar a tabela. Tá. Pode falar. A primeira vai ser empresa familiar. Quem manda? O chefe. É o chefe capital.
O segundo, quem escolhe o líder vai por geração. E para onde vai o lucro vai para a bolsa. Daí cooperativa vai as pessoas. Quem escolhe o líder, a Assembleia dos Trabalhadores. E para onde vai para a caixa da cooperativa. Não sei se está certo. Me corrige. Tá, espera aí. Na família, então, ali, onde que vai o lucro? Para o bolso. Tá, do dono, né? Tá, vamos ver. Na cooperativa? Para a caixa da cooperativa. É dividido entre os sócios, Isso. tá? E vamos ver aqui, deixa eu ver se eu entendi ali. Quem que escolhe o líder que você falou? Na familiar? Vai por geração. Uhum. E na cooperativa? A Assembleia dos Trabalhadores. Então tá certo. Obrigada, tá? Obrigado. Então tá, pessoal, é isso aí, tá? Ali quem manda, né? Acho que ele falou familiar é quem tem mais terra que manda, né? O dono ali, né? Claro, mas é quem tem mais terra, quem tem mais porcentagem da terra que manda mais, tá? Então é isso aí, tá? Espero que todos tenham feito. Tá tudo lá no Class, tá, pessoal? Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode acessar lá o material de hoje, tá bom? Tá, prof, acho que é isso então, né? Se alguém não terminou, termine, né, pessoal? Pode deixar certinho ali no caderno. Atenção lá, pessoal. Tá, pessoal? Então é isso. A aula foi essa. Quem não terminou, se quiser terminar, para deixar certinho ali no caderno, para estudar depois para a prova também. Tá bom? Aqui é tudo que a gente já viu hoje, né? Familiar, a cooperativa. Tá? Com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida sobre a questão da empresa familiar, cooperativa? Não? Certo? Tá. Acho que é isso. Então tá bom, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, tá? Até a próxima. Tchau.